Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos lá, vamos entrar aqui na segunda carta aos Coríntios, né? Segunda na Bíblia, mas é a quarta carta que Paulo escreve aos Coríntios. Eu já expliquei isso para vocês, certo? Vamos lá, lembrando então que não é para tirar a fé de ninguém, vocês podem continuar do jeito que vocês estão lendo a Bíblia, né? Acreditando que a maneira que o seu líder religioso te ofereceu a ler as Escrituras, sem problema nenhum. Aqui estou demonstrando a minha maneira de ler, né? De uma maneira discorrida, como Cristo fazia quando entrava na sinagoga, né? Não pegando um versinho aqui, outro ali, não, de maneira nenhuma, não é isso. Lembrando também que Paulo estava falando para uma nação específica, né? Com uma cultura específica, você também já aprendeu lá na primeira carta, quando nós fizemos a abertura, e que Paulo de maneira nenhuma estaria falando de uma maneira para a nossa cultura ou para a cultura dos franceses, não, cultura dos coríntios, tá certo? Vamos lá, então vamos dar a abertura da segunda carta de que Paulo escreveu aos Coríntios, e capítulo 1, verso 1, vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus, ou seja, às pessoas que aceitaram a doutrina do Cristo, que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Caia. Ele podia ter escrito assim, ó, ou estar assim, juntamente com toda a igreja de toda a Caia, né? Não está, então para você entender que Paulo não fala de prédio de alvenaria. Lembrando, também o foco da leitura dessa segunda carta aos Coríntios é o quê? Saber se Paulo deu alguma orientação para construir templos e ficar ali dentro enfiado. Tá certo? Vamos lá. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Trinitarianos, Paulo aqui não era trinitário. Olha só o que ele está dizendo, ó. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui então Paulo está colocando o Cristo num nível abaixo do Criador. Ele não era trinitário. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, ao qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança Vamos falar de novo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscitasse os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Verso 12. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. Espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós orgulhamos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planeja primeiro visitar... Vamos ler tudo de novo. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia.
Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos do modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia de que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Bom, terminamos aqui o capítulo 1 de 2 Coríntios e não vimos aqui Paulo fazendo nenhuma orientação. Olha, vocês têm que promover aí uma coleta para comprar um terreno, construir um templo e ficarem ali dentro fazendo um monte de rituais, fazendo parte de hall de membros. Você não viu isso, né? E nem eu. Então, capítulo 1 de 2 Coríntios, não vimos nada disso. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos lá. De modo que resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza, pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi, está falando daquela segunda carta lá, né? Que é a 1 Coríntios, tá certo? Pois eu lhe escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Se alguém tem causado tristeza, não o tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Vamos parar um minutinho aqui. Provavelmente Paulo, escrevendo a eles, em alguma de suas cartas, disse para que alguma pessoa tem que ser punida aí por alguma coisa que fez. Correto? Lembre-se, ele escreveu 4 cartas. Aqui na Bíblia só está a segunda carta que ele escreveu e a 4ª. A 1ª e a 3ª não está aqui, tá certo? Então ele pediu que aquela pessoa fosse, de alguma maneira, punida. Não com chicote, com porrada, com cortar cabelo, não. Punição talvez seja de ser advertido, afastá-lo um pouco do grupo e tudo mais, tá? Vamos lá, verso 8. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhe escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Ainda assim, não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque, para Deus, somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos, perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida, mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Terminamos aqui o capítulo 2 de 2 Coríntios, né? E ainda não vimos Paulo pedindo para construir templo, certo? Paulo está aqui batendo um papo com aquela congregação, aquele grupo de pessoas que aceitaram a mensagem do Cristo sobre diversos assuntos.
Mas, estranhamente, para os templo-centristas, não fala de construção de templo. E olha que nós estamos vendo Paulo falando desde Atos, hein? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos lá. Diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Por que ele está dizendo vocês são a nossa carta? Porque aquelas pessoas testemunham de Paulo e dos outros que foram com ele, anunciando a Cristo em todos aqueles lugares. Por quê? Porque a partir daquele momento eles passaram a ter a visão do Criador de todas as coisas de outra maneira, sem precisar de ritual e tudo mais. Tá certo? Vamos lá. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra. Opa! Olha Paulo citando aqui a lei de Moisés. Paulo está dizendo o seguinte, que agora eles estão no Espírito, não em tábuas de pedra, não naquela lei que para nada servia, absolutamente nada, a não ser a morte, cobrança em morte, cobrança em morte. Mas em tábuas de corações humanos, mas agora no Espírito, agora na graça, agora em Cristo. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não da lei. Tá certo? Mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que a letra mata aqui, meus queridos? A lei de Moisés para nada serve a não ser morte. Condenação, cobrança e morte. Mas a graça vivifica as pessoas. Verso 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Olha, ministério da morte, lei de Moisés, gravado lá nas pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ou da graça ou do Cristo ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, se era glorioso o ministério de Moisés e as suas leis, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça, vida, amor, longanimidade. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável, ou seja, aquilo que era importante, né, ali na lei de Moisés, agora não tem mais importância nenhuma comparada com a graça do nosso Salvador. Verso 11. O que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória que permanece. Lembra? Para sempre. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos ainda confiança. Vamos lá, vamos ler de novo. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, está vendo como ele estava falando das tábuas de pedra? Ó. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, ou seja, daquilo que estava para acabar. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje, olha só, até no momento em que Paulo estava escrevendo essa carta, o mesmo véu, ou seja, aquilo que Moisés pregava, permanece quando é lida a antiga aliança. Olha só, aquele véu permanece até no momento que Paulo estava querendo passar a mensagem do Cristo, querendo dizer, aquilo que as pessoas estavam lendo sobre Moisés, em relação ao Cristo, não vale nada. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. Bom, se o véu é removido somente em Cristo, isso significa o quê? Que as pessoas que agora estão sob a doutrina do Cristo, sob a graça, o véu é retirado. Aquelas pessoas que continuam na lei, guarda de sábado, construir templo, ou de domingo, qualquer outro dia de guarda, ser líder religioso, fazer parte de hall de membros, estão com o véu colocado ainda. Tá certo? Verso 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre seus corações. Isso sim é para nós aqui, ó. Vocês que estão dentro dos seus templos, seguindo líderes religiosos, ditames das regras da lei de Moisés, vocês estão com um véu cobrindo os seus corações.
Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que, com face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha, Paulo, mais uma vez, encerramos aqui o capítulo 3 de segunda carta aos Coríntios, que na realidade é a quarta carta que Paulo escreve, é segunda aqui na Bíblia. Não pediram para montar templo de jeito nenhum. Aliás, ele diz o seguinte, quando ele faz uma crítica pesada em relação à lei de Moisés, que em comparação à graça, agora os mandamentos de Cristo para nada valem, porque a lei de Moisés ali tem construção de tabernáculo, construção de templo, líder religioso. Então, na realidade, ele está desconstruindo a ideia de construir templo. Compreende? Olha, dá tempo ainda, vamos ler aqui o capítulo 4 de 2 Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4. Diz assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Olha, eles não torcem a palavra de Deus. Guarda de sábado, constrói templo, líder religioso, diretor de departamento, vamos montar um coral, um quarteto, um dueto, um solo, vamos colocar piano dentro do templo, vamos colocar orquestra. Isso é distorcer a palavra do Criador. E ele está dizendo aqui, nós não distorcemos. Verso 3. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos, olha só, deixa eu parar um minutinho aqui. Quando eu leio um negócio desse aqui, eu fico me lembrando dos líderes religiosos midiáticos, né? Que parece que o Criador agora usa aquelas pessoas para fazer esse monte de coisa, de milagre que você vê na mídia, vê na televisão, vê nos templos. Hoje mesmo, na hora que eu estava fazendo uma coisa, passando no canal, eu vi lá um tal de um apóstolo, né? E tinha lá os seus pastores, bispos, sei lá qual é o nome que ele dá, dizendo o seguinte: olha, irmã, então você foi curada disso. Eu fico pensando por quê, né? Dando uma conotação do apóstolo, porque a moça falou, olha, quando eu vim aqui, o apóstolo impôs as mãos e tal e tudo mais. Por que que os apóstolos, os bispos, os pastores, os anciãos, os presbíteros, né, os reverendos, os padres, não faz a cura de quem está com a Covid, está morrendo lá nos hospitais? Né? Vamos lá, mas continuando. Deixando a minha reflexão de lado, vamos continuar o que está escrito aqui. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Como esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Pois, verso 17, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós
uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que Paulo está falando aqui para os Coríntios, terminando aqui o capítulo 4, olha, que você tenha esperança naquilo que está por vir, que é o Cristo, que vai renovar tudo, vai ressuscitar, vai restaurar todas as coisas. E isso é que vale, mesmo que você sofra nesse momento. Terminamos aqui então o capítulo 4 de segunda carta aos Coríntios, ou aos Coríntios, e não vimos Paulo pedindo para construir templo, tá certo? Dá um like, se inscreva, aquelas coisas todas que você já sabe, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.